O tema de hoje, pessoal, qual que é o tema? Por que tudo quebra tão rápido? Por quê? Por quê? Não sei, ninguém sabe e a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Sem muita enrolação, né, galera? Vamos ao que interessa. Você já teve a sensação de que os produtos que você compra estragam cada vez mais rápido? Todo Parece dia. que nada é feito pra durar hoje em dia. Um Não é só celular. impressão sua. Esse é um fenômeno real e ele tem nome e sobrenome: obsolescência programada. Oh, De maneira simplificada, as empresas tá tudo diminuem de explicado. propósito a qualidade dos produtos para Tudo. que eles Ó minha quebrem mais cara. rápido. E aí você precisa comprar um novo em não muito tempo. Mas até que ponto isso é verdade? Será que existe Qual? mesmo uma grande conspiração das empresas por trás disso Será? tudo? E se eu te dissesse que em alguns casos a obsolescência programada é tão bem pensada que um produto não precisa nem quebrar para você querer comprar outro? Ué. A gente precisa conversar. A Não, obsolescência vamos conversar, vamos programada é de conversar. fato um fenômeno real. Existem sim alguns casos históricos em que algumas empresas realmente fizeram produtos mais frágeis com a intenção de quebrar. Um dos primeiros casos Quais, que entrou pra quais? história aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920. Os carros já eram bem comuns, mas Os eles duravam cara, tanto os cara, já naquela época já fazia carro para quebrar. Imagine hoje, pessoal. Imagine hoje, vocês não fazem, hein? Será que não? Será que não? quase ninguém comprava modelos novos. Para o cliente isso era muito bom, mas para as empresas automotivas era um grande problema. Foi aí que o então presidente da General Motors, Alfred Sloan Jr., General decidiu Motors aí, ó. relançar anualmente os carros que já existiam. Só que em novas versões que vinham com pequenas diferenças. Talvez uma pequena Pequenas. mudança no farol ou em algum detalhe na parte de trás do carro, mas nada muito relevante. Mais do que as mudanças em si, o importante agora não eram os veículos, e sim o marketing. Ué? A marca apelava à persuasão para fazer com que os motoristas sentissem a necessidade de trocar de automóvel para não ficarem desatualizados. Ué, A por ideia quê? deu tão certo que as empresas concorrentes Deu decidiram certo? imitar. Não era uma questão de escolha, e sim de Tá funcionando até hoje, sobrevivência. Se né? a Ford, Funciona por com exemplo, não celular, tiver funciona com PC, funciona com tudo, se a gente parar para pensar, né? Então, se funcionou lá atrás, vai funcionar hoje em dia, né? Faz todo sentido, né, galera? Faz todo o sentido. Porque eu estou assustado, porque eu estou impressionado com essa informação. Não sei. se adotado esse modelo, provavelmente teria ido à falência e acabado. No início dos anos 1930, houve até uma proposta para transformar a obsolescência programada em lei como forma de aquecer a Em um economia. mercado. Daí não transformaram em lei, transformaram em um mercado. Que todas as empresas estão fazendo isso, socando no furico do comprador comum. E a cada 2 anos a gente tem que trocar celulares, computadores, carros, geladeira. Geladeira não, que a gente demora um pouquinho para trocar geladeira, né? Tem coisa que a gente tá levando menos tempo para trocar. Mas coisas comuns como roupa, celulares e tudo que é de comum no mundo, a gente tá trocando muito rápido, né, galera? A justificativa era que revender versões supostamente melhoradas dos mesmos produtos para a mesma população impediria que a indústria americana estagnasse no começo do século Tem que XX. ser lá, E né? aqui é bom a gente Tem que entender um ser no ponto de vista país importante. mais libertador do mundo, no país da águia, no país mais incrível do mundo. Tem que ser lá. A situação econômica dos Estados Unidos não estava muito boa. Se as pessoas deixassem de consumir, as fábricas parariam de produzir. E sem produção, o lucro cairia, o que obrigaria as empresas a demitirem funcionários. Não. E sem emprego, Demissão. os funcionários, que também são os consumidores, não teriam dinheiro para comprar os produtos. Como? E Como a gente vai fazer hoje, Kaziá? É outro tema, tema para outro vídeo, né? As empresas mandando um monte de funcionário embora, substituído com robô. Como as pessoas vão comprar produto se tem um monte de robô trabalhando no lugar das pessoas? Me fala aí, a galera, os ANCAP, os liberais, como funciona o futuro? Eu gostaria de entender. Eu sou um VTuber que nasceu esses dias e ainda não entendeu esse mercado. Fácil de ver como o ciclo se repete. Foi por causa desse raciocínio que incentivar o consumo por meio da obsolescência programada virou até pauta política. Campanhas contra a compra de produtos reutilizados, assim como propagandas para incentivar o consumo de itens da moda, explorando uma versão meio antiga daquele medo de ficar de fora, eram bem comuns. Mas com a Grande Depressão que atingiu os Estados Unidos em 1929, que tite. a campanha Tô triste. pró-obsolescência Atingiu os Estados Unidos. Ó, a minha carinha de tite aqui, ó. Ou é essa? Essa é a minha carinha de tite?
Essa será que é uma Cheat ou essa? Ou essa? Qual é? Vocês escolhem. Faço a mínima ideia. Programada perdeu apoio popular. A ideia ainda era perfeita do ponto de vista da indústria e dos empresários. Mas com uma população desempregada e uma forte crise econômica, reutilizar e estender ao máximo a vida útil dos produtos para economizar dinheiro virou uma preocupação central da maior parte das famílias americanas. Da população, Essa né? foi uma mudança profunda de perspectiva. E além disso, a percepção de que consumir demais era no Teve mínimo que entrar em arriscado, colapso para ter uma também mudança. criou uma geração de economistas bem mais Parabéns. críticos à ideia de encurtar a validade de bens de consumo. Parabéns. A principal crítica girava em torno do desperdício, já que, para comprar algo novo, algo velho teria que ser descartado. Ué. E em um mundo que ainda se recuperava das cicatrizes de uma crise econômica, gerar tanto lixo era visto como um grande desperdício de recursos valiosos. Por que desperdiçar esses recursos sendo que a prioridade deveria ser o reaproveitamento? Mas isso não quer dizer que as empresas tenham abandonado a ideia de obsolescência programada. Não abandonaram, Muito não? pelo contrário. O exemplo mais emblemático disso vem de Genebra, na Suíça. Foi Não? lá que representantes de 4 empresas do setor elétrico tiveram a brilhante ideia de formar o Cartel das Lâmpadas. Ué, empresa fazendo cartel? Não. Naquela época já? Como assim, galera? Cartel de empresas? Naquela época? Oh, quem poderia imaginar? Só que a estratégia desse cartel era diferente da usual, que geralmente consiste em um grupo de empresas concordarem em aumentarem os preços. O foco do cartel das lâmpadas era sabotar a qualidade dos próprios produtos. A ideia desse cartel surgiu porque a lâmpada de filamento incandescente durava muito tempo quando foi inventada. Ela passava tranquilamente Eles das fizeram uma 2.500 lâmpada horas cocô. acesa de maneira ininterrupta. E aí os fabricantes perceberam que, se as lâmpadas durassem demais, elas iriam vender Olha os de menos. cara, E meu. por isso eles fizeram o seguinte acordo. Todos deveriam produzir lâmpadas que funcionassem por, no máximo, 1.000 horas. Menos da metade do tempo. Com Não é o novo possível, não é padrão, possível. os consumidores tiveram Não é que possível comprar que as empresas estão lâmpadas fazendo com isso mais com frequência. a gente, que é consumidor. Parece até teoria da conspiração, mas não é o Será? Será? É teoria da conspiração? Não é possível. Não é possível, galera. Não pode ser. caso aqui. Inclusive, existe um documentário que conta mais detalhes dessa história, e ele se chama justamente A Conspiração da Lâmpada. Olha, Mas também pode ser encontrado no Brasil com o nome Comprar, Jogar Fora, Comprar. Da mesma forma, quando os rádios FM portáteis começaram a se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial, os aparelhos vinham com peças feitas para queimar dentro de 3 anos. Dessa forma, Tá durando os muito, fabricantes hein? continuariam vendendo rádios de novo e de novo e tá de durando muito. Tem Aqui celular você que dura provavelmente já menos. bateu o martelo e tem Um ano certeza e meio de que a obsolescência programada é peso de explica papel totalmente já. por que os seus eletrônicos vivem dando defeito. Só tem um porém. Esses casos que eu citei são praticamente os únicos exemplos de obsolescência programada praticada de forma mal intencionada. Não é? Se nos anos 20, 30 e 40... Só naquela época eles faziam isso, hoje em dia não faz? Não. Peraí. Então hoje em dia é tudo bonitinho? Então tá tudo em ordem? Não é possível. Não é possível. A ideia de obsolescência programada era abertamente defendida, na segunda metade do século, a ideia saiu de moda, pelo menos de forma explícita. E isso se explica por algumas razões. Primeiro, a tendência de globalização que aproximou os diferentes cantos do mundo permitiu que empresas dos Estados Unidos acessassem novos mercados consumidores. Ah. E segundo, avanços tecnológicos Daí chegou as levaram a um críticas, né? ciclo genuíno de obsolescência tecnológica, no qual produtos mais novos e mais capazes As outras empresas naturalmente começaram substituem itens com menos tecnologia. a dar lacradas Havia em cima tanto deles. espaço para novos produtos serem desenvolvidos e tantos novos mercados à disposição que não era mais tão necessário usar táticas de obsolescência para renovar sua base consumidora. Para falar a verdade, tinha uma grande exceção. Porque as outras empresas também estavam usando isso, Mas né? no geral, ao contrário da crença popular, nós não temos evidência. Era todo mundo fazendo isso loucamente no mundo todo, e daí não fazia a mínima diferença, né? Boa lógica. Stonks. Intencional na maior parte dos produtos modernos. Mas isso não quer dizer que a sua percepção do mundo esteja enganada, porque nós temos evidências de que a durabilidade dos produtos está de fato diminuindo. Por exemplo, o custo de vida anual na Alemanha subiu em torno de 1.000 euros entre 2004 e 2012, graças ao fato de que os produtos passaram a estragar mais rápido. Mas aqui nós precisamos ter um certo... Tá estragando mais rápido os Porque produtos? é fácil de concluir que toda redução na durabilidade é fruto de minha carinha. obsolescência intencional, o que talvez não seja o caso. Lembram que eu falei que nem sempre a obsolescência programada é tão óbvia? Um dos melhores modelos de negócios para uma empresa não é vender, e sim alugar algo.
Todo mundo que usa softwares de edição de vídeo sabe disso. Hoje em dia não se quebra. A gente aluga o plano, né? É tudo. É Adobe, é o CapCut aí, galera que usa CapCut, me fala aí. Vocês estão tendo muito trabalho, né? Estão tendo que pagar tudo agora, né? Infelizmente, essa empresa, dona do CapCut, lascou vocês, né, galera? Infelizmente, não tem jeito. Pelos vídeos do canal e quer aprender mais sobre edição e os softwares que Alura? Não, vou pra propaganda. Eles não estão pagando, eu me fiz sozinho. Vou voltar aqui, ó. E agora, assim, deixa eu explicar. Fica casado com a empresa que está fornecendo o serviço. Nesse caso, mudar para uma concorrente fica mais difícil. Além disso, quando você aluga ou assina um produto, a empresa garante uma quantidade de renda pelo futuro próximo. E essa renda resiste às flutuações usuais de oferta e demanda. E dependendo do que você estiver alugando e da sua carreira, você até vai acabar gastando muito mais ao longo do tempo do que se tivesse que comprar uma licença de uso pro resto da vida, por mais cara que ela fosse. A questão é que a maior parte das pessoas não está disposta a alugar um rádio ou um celular ou um carro. Sem contar que em muitos países é simplesmente proibido alugar coisas como eletrodomésticos, justamente para incentivar a concorrência entre empresas. Então, de acordo com um artigo sobre obsolescência programada... Aqui no Brasil, se vocês puderem me falar, é possível alugar eletrodoméstico? Acho que é possível, né? Eu sei que as pessoas alugam muito coisas para construir casa, né? Tipo, ferramentas grandes e pequenas no geral, né? Mas eletrodomésticos, tipo geladeira. Eu não sei se tem uma lei que fala sobre isso, né? Interessante, né? Parando para pensar agora, faz sentido, né? 1986, a obsolescência programada é uma tentativa de replicar um modelo de alugar produtos, só que sem alugar produtos de fato. Primeiro, os consumidores tendem a se manter comprando sempre da mesma marca. Então, se uma empresa conseguir impor um ciclo de consumo através de obsolescência programada, fazendo produtos que ficam fora de moda ou têm baixa durabilidade, isso é vantajoso para a empresa. Da mesma forma que alugar algo garante renda no futuro, vender algo que vai precisar ser atualizado logo em seguida também aumenta a chance da empresa receber mais dinheiro. Faz sentido. Desprezar a durabilidade e facilidade de reparo de produtos é economicamente vantajoso para muitas empresas. Então, ao invés de gastar o tempo de engenheiros e designers desenvolvendo um celular tijolão que vai durar 20 anos, dá para gastar esses mesmos recursos fazendo um celular mais da moda. Você deixa de investir em durabilidade e passa a investir em novidades constantes. E aqui vai um exemplo. Nos anos 90 e 2000... Mas a gente vai criar um novo problema, né? Será que ele vai falar? Quando dava um defeito, era só trocar a bateria e não o celular inteiro. Mas há algum tempo, as baterias foram integradas no celular. Elas ficaram menos acessíveis, reparar é mais difícil e reduziram a vida útil dos aparelhos. A justificativa oficial para a mudança não é prejudicar o consumidor, e sim fazer celulares mais finos e bonitos. Encurtar a vida útil não era o objetivo central da mudança, mas acabou sendo meio que um efeito colateral. Vamos seguindo o pensamento. E até onde nós entendemos, é assim que a maior parte da obsolescência programada acontece na prática. Ela é uma consequência conveniente, e não um plano friamente calculado. Mas, é claro, existem exceções. Lembram que eu falei que tinha um grande exemplo de obsolescência programada intencional no mundo moderno? Na verdade, são dois. Qual? O primeiro são as impressoras. A impressora acabou, né? Especificamente, quem tem raridade. Você sabia que cartucho de tinta, né? Chip que serve para bloquear o funcionamento? Nossa, saudosismo aqui já. Número de impressões? E isso acontece mesmo que ainda haja tinta lá dentro. Ou seja, sabe aquela sensação de que o cartucho já acabou e você não imprimiu quase nada? Não é verdade, tem isso. Pois então, eu preciso dizer que não é só impressão sua. Um segundo exemplo de obsolescência programada moderna é a arte de dificultar os reparos. Várias empresas que vendem eletrônicos acabam exigindo que os produtos sejam reparados somente com empresas associadas a elas. Além disso, ao invés de usar parafusos e porcas comuns, algumas empresas usam versões mais raras de alguns componentes. Tem essa palhaçada aí. Chaves de fenda especializadas para serem removidas. No fim, isso cria obstáculos desnecessários para um conceito isso é loucura. Muito fácil. Outro exemplo são os produtos vendidos 1 milhão de chaves. Softwares proprietários ou softwares não livres, que podem desabilitar o produto. Cada empresa tem o seu programa, né? Esses tratores operam quase que automaticamente, mas muitos vêm com uma cláusula de que só podem ser consertados por representantes da marca que vendeu o trator é loucura. ou por uma oficina autorizada parceira. Por isso, quando produtores rurais consertavam o próprio trator, a marca simplesmente usava o software para bloquear remotamente o veículo. Que malandragem! Alguns fazendeiros
brasileiros começassem a hackear ou destravar os próprios tratores para burlar essas imposições. Impor barreiras ou custos elevados para reparar produtos é meu, eu faço o que eu quiser, né? moderna mais presente da obsolescência programada. E para combater isso, alguns grupos lutam pelo chamado direito ao reparo. E esse é um movimento é verdade, já ouvi falar que disso. busca garantir que os compradores tenham o direito de consertar por conta própria. Se é meu, eu faço o que eu quiser. E eu acho meio bizarro ter que falar isso em voz alta em 2025. Isso deveria ser meio que o padrão. Ou seja, a ideia é garantir que os consumidores tenham acesso livre às peças, às ferramentas e às instruções necessárias para consertar. É o mínimo. Tirando esse monopólio das mãos dos fabricantes. Em alguns casos, o direito ao reparo já existe e é bem natural. Se o pneu do seu carro furar, você pode comprar um step novo e trocar por conta própria. Você não precisa trocar de carro por causa disso. A ideia é replicar isso para itens como um celular. E não o celular quando só uma é outra história, né? Problema. E essa não é só uma questão de economia pessoal. Facilitar acesso a reparo reduziria a quantidade de lixo eletrônico. E por falar nisso... isso. Que conveniente! Esse é o tema. Esse é o tema que eu acho que eu queria que ele entrasse. Porque a gente tá criando extremamente lixo eletrônico, né? O tanto sei lá, a gente troca de celular a cada 3, 4 anos, gente. Tem gente que tem 2, 3 celulares aí. É loucura o tanto de lixo eletrônico que a gente vem deixando no mundo em geral. De uma discussão que eu queria que a gente tivesse. Em um período de 10 anos, a humanidade produziu quase 500 megatoneladas Meu de Deus, proveniente de onde está celulares tudo e isso? computadores descartados. Só que menos de 1/5 A gente desse queima? montante foi reciclado. Ou seja, na última década, a humanidade jogou fora uma pilha de celulares velhos que, somados, chegam ao tamanho dos maiores navios cargueiros do mundo. Pra piorar, E pra onde vai esse lixo todo? Não é um lixo seguro. As baterias presentes nos eletrônicos contêm metais pesados e outras toxinas que são transportadas pro mar, né? pelo Vai ar, pro mar. além de materiais que podem causar câncer. Lixo eletrônico é uma poluição séria que pode contaminar água, solo, o ar, além de causar sérias consequências à saúde dos humanos. E aqui eu preciso parar um vídeo um pouco, porque eu e minha equipe já estamos trabalhando nesse roteiro há alguns meses. Há anos. E esse trecho aqui é tipo a 5ª versão dele. E eu digo isso porque até hoje eu fiquei com uma impressão de que faltava alguma coisa. De que havia alguma Faltava um pergunta toquinho, que faltava não um estava toquinho. sendo respondida nas discussões sobre obsolescência. E aí, finalmente, veio um estalo. Por que a obsolescência acontece? Por que não pega super mal fazer coisas que estragam tão rápido? E a resposta é que a obsolescência programada não é um problema em si, mas sim um sintoma. Criar uma quantidade absurda de lixo, infelizmente, é completamente normal na sociedade moderna porque a nossa cultura depende de desperdício. E esse é o verdadeiro cerne nessa discussão. Nós aprendemos a viver em um mundo em que desperdiçar é algo normal e não choca quase ninguém. Então, se nós quisermos entender de verdade a obsolescência programada, nós precisamos entender como ser que a humano. humanidade aprendeu a jogar coisas fora da maneira errada. O que eu vou falar parece Então, a gente tá estranho aprendendo hoje a em jogar dia, tanta coisa mas fora, jogar mais ou coisas menos. no lixo é meio que uma novidade na história da humanidade. Pelo menos nas escalas em que nós fazemos isso. Se a origem da 600 obsolescência anos? programada está no início do século XX, a ideia de descarte surgiu um pouco antes, Faz no final sentido. do século XIX. Considerando uma família de operários de fábrica do centro de uma cidade no fim dos anos 1800, a maior parte dos alimentos que eles comiam vinham de mercados, e não diretamente do campo. E diferente de hoje, os produtos vendidos nesses mercados não vinham em embalagens. Em geral, a comida era vendida por peso, e as pessoas consumiam praticamente tudo que era comprado. Os consumidores nem tinham ideia das marcas dos produtos que eles compravam. Eles só compravam, Quem sabia a né? procedência eram os comerciantes que tinham que decidir de quais produtores eles iam encomendar os produtos que depois eles iriam vender. Inclusive, você já parou para notar o tanto de coisas que você é obrigado a trazer do mercado, além dos produtos que você quer? Todo item vem em caixas ou embalagens, só que tudo que vem ao redor do item consumido Vai pro lixo. E a ideia de vender produtos embalados começou justamente quando a produção Por e o isso que as comércio das embalagens cidades hoje em dia começaram a estagnar. possam No fim estar do século diminuindo? XIX, havia mais oferta do que compradores. E o desafio era encontrar formas criativas de continuar vendendo essa superprodução. E uma das ideias foi embalar produtos em invólucros reconhecíveis, de forma que o consumidor pudesse escolher comprar a sua marca ao invés da concorrência. Ou seja, já que não tinham novos consumidores surgindo, o objetivo era roubar os consumidores que compravam com os concorrentes. Ou, pelo menos, fidelizar uma Fidelizar base de outros, clientes. né? A consequência disso é que o produto passou a ser vendido com uma embalagem decorada que informava quem era o produtor e que depois não servia para mais nada, a não ser para ser descartada. E Só hoje, lixo. basicamente, Lixo tudo mais que lixo. você compra vem embalado em alguma coisa que vai pro lixo imediatamente depois de abrir o produto. Mas essa é só a metade da origem Tem da coisa cultura do que a descarte nós embalagem praticamos é muito mais hoje. bonita Porque além de que o produto descartar final. embalagens,
nós aprendemos a Tem descartar umas marcas de roupa produtos independente aí que é uma ou melhor, beleza, as fazer embalagens. produtos que intencionalmente seriam descartados. O melhor exemplo disso são as lâminas Tipo, de barbear. a, Na virada do século XIX a pro roupa XX, é uma muito mais lâmina de cara porque tá numa embalagem incrivelmente linda. É impressionante. qualidade que podia ser usada durante uma vida inteira era um produto profissional caro. Para a maior parte das pessoas, não fazia sentido ter uma lâmina de barbear de extrema qualidade só para fazer a própria barba. E mesmo as lâminas de menor qualidade não eram exatamente acessíveis, e também perdiam um fio muito rápido. Foi para remediar isso que o empresário King Gillette desenvolveu as primeiras lâminas de barbear Olha! descartáveis. Uma lâmina super fina que era usada para na sequência ser jogada fora. Mas mesmo descartável, o baixo custo tornava a lâmina do Gillette bem mais atraente do que as outras. Da mesma forma, um relógio de qualidade que duraria a vida toda custava muito caro. Na época, o valor girava em torno de $10, que hoje equivaleriam a R$1.500. A partir disso, a empresa de relógios Ingersoll criou o relógio de $1. Um relógio barato, mas que costumava quebrar dentro de uns poucos anos. A questão é que uma boa parte da população nunca teria $10 ao mesmo tempo para comprar um relógio bom. Mas era possível consumir a versão mais barata e de pior qualidade. Qualquer coisa era só jogar Hoje em fora dia e tá comprar um assim. novo quando aquele estragasse. E aqui tá a origem da cultura moderna do descarte. Se por um lado ela foi criada para fidelizar os seus clientes, por outro, ela também surgiu para facilitar acesso a produtos importantes, mesmo que para isso fosse necessário abrir mão da qualidade. O meu Faz todo incômodo com a sentido. ideia de obsolescência programada é que às vezes ela vira uma questão pejorativa, quase conspiratória, como se existisse um plano malicioso para justificar por que as coisas são como elas são. Mas olhando para a história do lixo e da cultura do descarte, nós vemos que a obsolescência programada, na verdade, é um sintoma de um problema que surgiu a partir de problemas econômicos genuínos. A realidade é que as escolhas que hoje são problemáticas já fizeram muito sentido em outros contextos. E por isso que elas se tornaram hábitos. Só que hábitos podem e devem ser mudados. Tem que quando ser melhorado precisam aí, fazer né? sentido. Vamos melhorar O aí, problema é que a é muito humanidade. difícil. Melhore. Se eu pudesse escolher uma frase ou uma ideia desse vídeo que eu acho que é a mais importante e que eu vou levar sempre Qual é? comigo, seria a ideia de que um dia nós aprendemos a jogar coisas fora e aceitar a quantidade de lixo produzida como uma consequência natural. Mas se isso foi um comportamento aprendido, então também é verdade que nós podemos desaprender isso. Mas e na sua Faz todo opinião? sentido, hein? Qual é o maior exemplo de obsolescência programada no seu dia a dia? Escreve aqui nos Celulares, eu comentários. acho que Muito obrigado é o básico, e né? até a Já próxima. que a gente tem que trocar de celulares a cada 2, 3, 4 anos, aí não é possível que as empresas estão fazendo isso. E ultimamente tem empresa aí limitando, né? Você tem que comprar um carregador específico, um fone específico, uma entrada específica. Os celulares é a maior cara de pau que as empresas estão programando eles para serem destruídos daqui a pouco tempo, né? E isso sem falar no sistema, né? Quem tem iPhone fala que saiu o iPhone, sei lá, 20 e daí a versão 19 do iPhone já o sistema começa a dar pau, né? Essa é só a minha opinião, galera. O que vocês acham? Qual que é o maior representante desse sintoma que falou nesse século que estamos vivendo atualmente? Me fala aqui nos comentários o que você acha que a humanidade está perdendo nisso. Muito obrigado por assistir esse react comigo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo desse humilde e pequeno canal. Valeu, galera. Fui!